Olá, obrigada a você por estar aqui buscando conhecimentos sobre essa grande questão da nossa era, que é a crise climática. Principalmente você, que é educador, que tem um papel mais fundamental ainda nesse cenário. O tema da nossa aula de hoje é legislação e mudanças climáticas. Eu poderia trazer aqui várias leis, passando vários slides desse arcabouço que é a nossa legislação brasileira. Mas não, eu vou trazer elementos mais recentes para que você, professor, educador, ou até mesmo pai ou mãe, possa não só entender o cenário atual, mas também compreender qual é o nosso papel diante dessas leis e desses debates que estão sendo cada vez mais constantes, tanto internacionalmente como no Brasil. Eu vou compartilhar a nossa tela, então, um conjunto de slides. Aqui, vamos lá. Legislação e mudanças climáticas. Essa aula tem aproximadamente uma duração de 20 minutos. O meu nome é Mayra Muxa e eu atuo há 18 anos coordenando projetos na área de urbanismo, saneamento e meio ambiente. Eu me sinto muito honrada em trazer um pouquinho esse tema e a minha experiência para vocês. Quando se fala em clima e legislação, as principais perguntas que surgem são: quem regula, quem controla, quem financia, quem pune? Mas, principalmente, por que os países são obrigados a combater as mudanças climáticas, hein? Afinal, essas leis podem realmente combater a crise planetária? Daquilo que já foi estudado nesse curso, o professor deve estar se perguntando, afinal, o que é essa tal de ODS, esse Acordo de Paris, a COP26? Mas a principal questão é como trazer esses temas para a sala de aula. E o fato é que o nosso clima realmente está mudando diante dos nossos olhos. Ondas de calor extremos estão sendo registradas em várias regiões do mundo, além de que houve enchentes catastróficas em diversas partes e com mais frequência. Até mesmo, pela primeira vez esse ano, choveu no pico da Groenlândia. Mas quando falamos de legislação e clima, nós estamos falando de quê? Estamos falando da emergência climática e como a legislação ambiental pode auxiliar nessa causa. Mas é um professor que não é advogado. O que será que ele precisa saber? Será que você precisa decorar qual é a lei, o número do artigo? Não. Na minha opinião, você só precisa entender como é que essa legislação está estruturada. Assim como o direito penal, trabalhista, administrativo, para que nós possamos entender sinteticamente essa matéria, assim como qualquer lei, basta compreender quais são os princípios, os objetivos, os instrumentos e os agentes. Os objetivos, os instrumentos e os agentes. Esta estrutura, ela serve para qualquer legislação. Então, você não precisa ficar se debruçando em códigos, decretos e artigos. Só precisa entender essas quatro partes. E no caso ambiental, não é diferente. Lembrando que lá na Constituição de 1988, o meio ambiente é um direito difuso de todos e para todos, não é isso? Então, no caso da legislação ambiental, eu tenho 5 princípios que são os principais. Eles são a prevenção, a precaução, o poluidor pagador, o desenvolvimento sustentável e o princípio da participação pública. E os objetivos, eles direcionam os resultados a esses princípios. De forma que, para atingir os objetivos, é preciso os instrumentos. E quais são os instrumentos ambientais que nós temos? Como, por exemplo, as licenças, os regulamentos, as normas, o zoneamento, os atos administrativos e o poder de polícia. E para que as leis atuem, temos os agentes na esfera federal, nos estados e nos municípios, cada um com as suas atribuições. Então, por exemplo, em nível federal, nós temos o IBAMA, no estado de São Paulo nós temos a CETESB, e nas cidades nós temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
E essa estrutura, ela está organizada de forma compartilhada e de cooperação entre essas esferas. Na esfera federal, usualmente temos planos e políticas públicas. Na estadual, temos programas e projetos. Já nos municípios, tem a mesma missão, só que a atuação é mais local, e essas leis podem ser mais restritivas. Mas de onde vem essa questão climática? Ou então, quem é Nações Unidas e por que os países seguem suas políticas, planos, programas e projetos? As Nações Unidas é uma organização mundial criada após a Segunda Grande Guerra, quando os países se uniram com o objetivo da promoção da paz, do desenvolvimento e da cooperação mundial. Ela está estruturada em 6 órgãos, sendo a Assembleia, o Centro, os Conselhos e do Secretariado. É na Assembleia que são decididos os programas mundiais. E o famoso Tribunal de Haia, que é a Corte da ONU, onde são julgados os crimes contra a humanidade. O trabalho da ONU, das Nações Unidas, é muito amplo, e a ONU desenvolveu e criou uma série de programas, escritórios e agências que têm como objetivo de facilitar a cooperação entre os países. Um desses programas é o Programa Ambiental. Ele abrange todos os órgãos, inclusive as agências complementares. Vejam que, para alcançar as melhorias nas áreas do direito, segurança, economia, direitos humanos, a ONU conta com todas essas agências. Cada agência atua em conjunto para atingir as metas dos programas, que no caso do meio ambiente, nós temos esses exemplos. Então, muito bem. Esse programa está consolidado desde 1972. Vamos conhecer um pouquinho a história das ODS, ou seja, a origem delas. Nós temos 3 anos importantes, que foi em 87, 92 e 2015. O Tratado de Roma, de 87, é um ato que instituiu o meio ambiente como política comunitária e estabeleceu o princípio do desenvolvimento sustentável. Foi daí, então, que todas as constituições federais, ou seja, as constituições de todos os países, passaram a observar o meio ambiente como direito difuso e internacional. E isso foi ratificado em diversos momentos, até chegarmos na Agenda 2030. E aí, o sistema jurídico e ambiental vem se adaptando a esses tratados desde 1988. Muitos decretos, órgãos foram criados no Brasil para atender esse compromisso durante esses 50 anos. Regularizações, instituições nacionais e internacionais no mundo todo têm sido diagnosticadas, auxiliadas e monitoradas. O que é preciso destacar, especialmente nesse quadro, é que o compromisso dos países com o clima está consolidado há muitos anos, como o controle da emissão dos gases do efeito estufa, a contenção do aumento da temperatura e todos os financiamentos da própria ONU para atingir essas metas. As agências de cada país emitem relatórios de 5 em 5 anos, que são revisados e monitorados de 2 em 2 anos. Esses relatórios bienais apresentam metas que têm força legal, que são puníveis caso algum país não os acumpra. E, nesse sentido, um dos princípios, objetivos, instrumentos e agentes que falei lá no início? Então, a ONU e as suas agências atuam, fiscalizam, cooperam e financiam no âmbito federal, estadual e municipal, com políticas, planos, programas e projetos. Pessoal, tem muita história, esforço e trabalho até aqui, hein? Por isso que no Brasil, vamos falar de diversas agências de trabalho, com frentes de atuação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. E olha, as metas brasileiras com a Agenda 2030 deixou de ser algo de boa-fé. Tipo, deixou de ser uma ideia romântica ou moralista. Agora, essas metas são deveres legais internacionais. Então, até aqui, para fechar um pouquinho essa instrução, podemos citar que as principais leis ambientais do Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, Crimes Ambientais e o Código Florestal Brasileiro, estão sendo adequados e abrangidos pela Política Nacional sobre a Mudança do Clima.
Então, agora vocês sabem de onde vem e como atua, os agentes, os princípios, os objetivos. Mas os instrumentos? Os agentes, os princípios e os objetivos estão consolidados. E o grande pepino é que os instrumentos ainda não. Os instrumentos, eles necessitam ser aperfeiçoados a essas novas exigências. E olha, a nossa realidade é bem desafiadora, viu? E trazendo temas atuais, nesse sentido, eu costumo dizer que a maior parte das situações e problemas que lidamos é no sentido de se adotar e se aplicar novos instrumentos. E hoje, quais são as soluções que estamos buscando? Como muitas dessas soluções estão sendo construídas e arquitetadas, esses temas são as pautas diárias em todos os canais de notícias. E vai continuar sendo. A nossa busca está centrada em novos instrumentos que auxiliem no combate de desmatamentos, queimadas, na preservação da vegetação, na diminuição dos gases de efeito estufa e nas compensações ambientais. Tendo isso em mente, os principais instrumentos que estão sendo criados ou ajustados são os instrumentos fiscais e tributários, créditos e pesquisas, indicadores, monitoramento, padrões de emissão e as licenças. A construção dos instrumentos aborda grandes discussões participativas sobre diversos estudos e diretrizes de aperfeiçoamento e de inovação. Veja, por exemplo, como tem evoluído a nossa legislação e intensificado as ações do Ministério Público. Olhando essa amostra, esse cenário, dá para ter uma noção que não é uma tarefa fácil. E você acha que nós sabemos tudo sobre essa questão? Não, nós não sabemos. Ou seja, para cobrar, fiscalizar, nós vamos precisar do quê? Da inovação dos instrumentos. E é aqui que entra a educação ambiental das nossas crianças e adolescentes. Porque, assim, os objetivos da educação ambiental é o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente. E aí envolve aspectos e relações ecológicas, psicológicas, sociais, culturais e até mesmo éticas. Mas, sabem, eu atuo há muitos anos nessa área. E dentro da minha experiência, eu tenho observado que as soluções mais eficazes, mais inovadoras, são justamente aquelas que são trazidas por alunos, e especialmente quando eles têm contato com a natureza. É como se eles despertassem uma inteligência sensível, uma sensibilidade. E aí, a capacidade deles de propor soluções conscientes são naturalmente intuitivas. Então, se você acompanhou até aqui, as metas passaram a ser lei, passíveis de punição. Mas se o Estado-membro, as organizações, as empresas não cumprem o que foi combinado. Então, é claro que esse assunto ainda vai arder e vai dar muito o que falar, principalmente pelo Ministério Público, que tem agido e impondo responsabilidades sobre os administradores públicos. Isso porque os danos climáticos são danos acumulativos. Cada impacto importa, sim, e ultrapassa fronteiras, não respeita territórios ou divisas. Por isso que eles são criminalizados a nível federal e internacional, junto ao Conselho de Segurança da ONU. Esses processos de julgamentos eles estão crescendo bastante. Então, pessoal, 2022, no futuro, haverá muitas emoções em relação a essa situação, que é uma queda de braço entre o direito social, o direito econômico, mas também o direito do meio ambiente. E já fechando e concluindo a minha fala, eu trouxe uns slides finais, com algumas amostras de processos penais significativos que estão sendo julgados, tanto em Haia como no Tribunal Penal Internacional. São casos que são conhecidos como casos emblemáticos, como o embargo dos Estados Unidos à importação de atum e camarão, pois violaram as regras de livre comércio, mas também de sustentabilidade. Houve o caso da disputa entre a Hungria e a Eslováquia sobre a construção e a operação de um sistema de barragens.
o julgamento dos testes nucleares pela Nova Zelândia contra a França, devido à contaminação do meio ambiente, e aquele caso da Lei de Proteção da Pesca Costeira do Canadá. Os direitos de navegação e os direitos ambientais entre a Costa Rica e a Nicarágua. E aquele caso das fábricas de celulose no Rio Uruguai que poluíram a água da Argentina deu muito o que falar. Até mesmo os recentes estudos sobre a pandemia também estão sendo analisados e julgados em área, porque todo mundo sentiu que saúde humana e saúde planetária estão extremamente interligadas, né? Temos também a recente decisão que ordenou a Shell a cortar suas emissões em 45% até 2030. E o ministro do Meio Ambiente está sendo obrigado a proteger as crianças dos impactos das mudanças climáticas. E aqui no Brasil, nós tivemos a conclusão de um julgamento sobre os recursos do Fundo Clima. E há casos de pessoas físicas processando fundos de investimento na Bolsa. Então, não basta ter lucro, vai ter que comprovar que está atendendo às metas da Agenda 2030. E diversos outros casos que estão envolvendo também empresas. E aí, recentemente, fechando a nossa aula, os especialistas jurídicos definiram uma nova categoria de crime internacional, que é o ecocídio, que vai ser julgado junto com crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, se vocês gostaram do tema e quer seguir estudando, eu deixo aqui 2 artigos bem bacanas sobre o direito ambiental e internacional, que dá para você ler de forma mais calma e detalhada. Escrevam para mim, estarei sempre por aqui e até a próxima.